Boa noite, estamos aqui para mais uma palavra e mais uma oração. Imagine você sendo acusado por uma coisa que você não fez, você sendo julgado por algo que você não fez e você sendo condenado exatamente por você não ter feito nada de ruim, nada de errado. Aliás, pelo contrário. Você ter feito uma coisa boa, né? E ter recebido como pago o mal. Ou seja, vem uma acusação, um julgamento, uma condenação, e você é espancado por isso, né? É machucado fisicamente por isso, é exposto à vergonha, à nudez, exatamente por essa acusação, por essa condenação. E em seguida você é preso e jogado dentro de uma penitenciária de segurança máxima, lá dentro do calabouço, para pegar ali prisão perpétua, sem direito à defesa, né? Não tem advogado de defesa, não tem como você recorrer, não tem absolutamente nada. Né? Você está condenado a ficar ali dentro daquela cela de segurança máxima, daquele calabouço, até você morrer, definhar, até morrer. Imagine uma situação como essa. Imagine. O que a maioria das pessoas, elas pensam num momento como esse? O que se passa na cabeça da maioria das pessoas? As pessoas pensam exatamente assim. Olha, sabe uma coisa? Eu vou desistir da vida. Eu vou desistir da vida. Eu desisto do ser humano, ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo é ruim, entendeu? Eu não aguento mais essa situação. Na minha vida nada dá certo, tudo dá errado. Eu acho que Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Jesus não quer saber da minha vida, não existe Deus, não existe nada. Quer dizer, a maioria das pessoas, num momento como esse, se ela tiver fé, ela naturalmente abandona a fé, perde a fé, entendeu? E começa a nutrir um monte de sentimentos ruins. É ódio, é mágoa, vingança, né? Aquele sentimento de solidão, de depressão, medo, começa a ter medo, pavor, pânico, começa, enfim, a se encher só de pensamento e sentimento, pensamentos e sentimentos ruins. Naturalmente, a maioria das pessoas, elas vão reagir dessa forma. Mas Paulo e Silas enfrentaram exatamente isso que eu estou falando aqui. Paulo e Silas passaram exatamente por essa situação. Paulo e Silas, eles foram acusados por algo que eles não fizeram, muito pelo contrário, eles estavam fazendo bem, eles estavam levando a palavra de Deus, abençoando, libertando as pessoas naquela cidade, em uma determinada cidade. E por causa disso, exatamente por esse motivo, eles foram acusados, né? Eles foram julgados e eles foram condenados. Tudo isso num dia. Não houve um processo de julgamento com direito à defesa, né, à ampla defesa, nada disso. Não tinha advogado de defesa ali naquele momento, não tinha ninguém para defendê-los, e eles ficaram calados, eles não podiam também falar nada. Nem eles podiam falar nada, nem eles teve o direito, nem eles teve tempo, nem eles tiveram tempo de falar alguma coisa. Eles tiveram que se calar. E aquela acusação, depois veio o julgamento, depois veio a condenação, em seguida tudo isso que eu falei, humilhação, vergonha, nudez, espancamento, e foram imediatamente levados para a prisão. E ainda falaram para o carcereiro, né, que eles tinham que ficar ali, e a responsabilidade era do carcereiro, tinha que colocar eles numa cela de segurança máxima. Tudo isso em um único dia. Em um único dia, sem direito à defesa e sem saber se um dia iriam sair ali daquela prisão. Se um dia ia escapar, ou se um dia eles iam ser absolvidos. Não tinha esse negócio de absolvição. Era condenação perpétua. E ali ficaram Paulo e Silas presos ali em correntes, né, em cadeias e algemas ali naquele lugar. Ora, mas o que foi que Paulo e Silas, eles pensaram?
O que foi que Paulo e Silas pensaram? Eles pensaram assim: bom, nós não temos ninguém para nos ajudar, nós não temos nenhum advogado, não temos juiz do nosso lado, não temos ninguém, ser humano nenhum nesse momento, quer nos ajudar ou pode nos ajudar, não temos dinheiro, não temos força física, estamos debilitados, fracos, quebrados fisicamente, enfim, não temos absolutamente nada e nem ninguém, recurso e nada e ninguém. Ou seja, o único que pode fazer alguma coisa por nós neste momento é Deus, é Jesus, é o único. Do porquê que nós estamos aqui, nós não sabemos ao certo. Por que Deus permitiu que estejamos passando por essa situação, a gente não sabe. A gente não sabe do porquê que Deus está permitindo que sejamos tão afrontados, tão humilhados, né? tão perseguidos como estamos agora e presos. Nós não somos capazes de entender o que está acontecendo, mas sabemos que o único que pode nos tirar dessa situação, o único que pode nos libertar, o único que pode nos livrar é Jesus. Disso nós sabemos. Sabemos que só Ele tem poder, só Ele tem poder, só Ele é Deus, e nada está acima dele, nada está acima do poder dele. Essa prisão, os homens, os acusadores, as afrontas, as injustiças, as traições, tudo que nós estamos enfrentando não está acima do Deus que nós cremos, no Deus que nós servimos. Então só Ele pode nos dar o livramento. Só Ele pode nos dar uma resposta, uma libertação. Só Ele pode fazer justiça, só Ele pode fazer um milagre. Foi dessa forma que Paulo e Silas pensaram. E por causa disso, ali naquela prisão, chegando ali por volta da meia-noite, eles começaram a clamar. Eles começaram a buscar Deus. Eles começaram a buscar em nome de Jesus. E começaram também, ao mesmo tempo, cantar louvores, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel, né? Que aquela prisão ali, que tudo aquilo que estava acontecendo com eles sabiam que Deus não tinha nada a ver com aquilo, apesar de Deus ter permitido, mas Deus era Deus de libertação, era Deus de restauração, era Deus de livramento, era Deus de ressurreição, e eles clamaram, eles buscaram e louvaram, adoraram, cantaram, exaltaram o nome do Senhor. E por causa disso, o poder de Deus se manifestou, e eles foram libertos, mas não só foram libertos, não só Deus deu livramento, sacudindo os alicerces daquela prisão, manifestando o poder dele em forma de um terremoto, como também salvou uma boa parte, converteu uma boa parte dos presos. O carcereiro se converteu, a família do carcereiro foi salva, e foi o próprio carcereiro que depois cuidou das feridas de Paulo e Silas, deu roupa, alimento para eles. E com o passar do tempo, muitas pessoas naquela cidade, muitas pessoas, sabendo do fato, tendo conhecimento do que aconteceu, veio temor sobre muitas pessoas, e muitas foram se convertendo, foram se batizando, através do próprio testemunho do carcereiro, muitas foram se entregando para o Senhor Jesus, e ali naquele lugar nasceu uma das igrejas mais fortes da época dos apóstolos, da época da igreja primitiva. Ali nasceu uma igreja forte, ali a igreja dos Filipenses, aquela cidade de Filipos, nasceu um cristianismo, cristãos fortes. Então você vê que nos piores momentos, acontecem os maiores milagres, sabe? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dor, de maior injustiça, de maior traição, nos piores momentos da nossa vida, são os momentos propícios para acontecer também os maiores livramentos, os maiores milagres, as maiores vitórias. Deus manifestando o poder dele. Agora, tudo depende da nossa reação. Tudo depende de que forma eu vou reagir àquele momento. É o pior momento da minha vida.
Vamos dizer assim, de repente, eu estou agora falando com alguém, ou alguém está me ouvindo e me assistindo, e está passando pelo pior momento. Você está aí ouvindo essa palavra, assistindo, e você está pensando assim, poxa, eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Eu nunca passei por um momento tão ruim quanto esse. Eu nunca passei por um momento tão sofrido, de tanta dor, de tanta tristeza, tanta decepção, tanta injustiça, tanta afronta como essa. Mas esse é o momento que pode também acontecer o maior milagre, a maior manifestação do poder de Deus na sua vida pode acontecer exatamente nesse momento que você está passando pela sua pior dor. Não tenha dúvida disso. Eu creio que assim como Deus, ele permitiu que Paulo e Silas passassem por aquele momento, mas também fez através de Paulo e Silas acontecer o maior milagre, não só na vida deles, mas o maior milagre daquela cidade. As pessoas nunca tiveram conhecimento, nunca chegou ao conhecimento daquelas pessoas que pudesse ter acontecido na cidade uma coisa tão grande, tão impactante. Mas tudo isso por causa da fé de Paulo e Silas, da reação de Paulo e Silas diante daquela situação. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola do juiz iníquo, que esse juiz ele não temia Deus, não respeitava homem nenhum naquela cidade, e havia uma viúva que tinha uma causa para ser julgada, ela precisava que a sua causa seja julgada, e o único que podia julgar essa causa era aquele juiz. E o juiz não estava aí, nem estava chegando para aquela viúva. Se ele não respeitava os homens poderosos daquela cidade, não temia a Deus, ele ia olhar para aquela viúva? Não iria. Mas Jesus disse que aquela viúva perseverou de uma tal maneira, persistiu de uma tal forma, bateu tanto na porta daquele juiz, que em um determinado momento ele falou, sabe de uma coisa? Eu não respeito homem nenhum, por mais poderoso, rico que seja, não temo a Deus, eu sou o juiz dessa cidade, não respeito ninguém, mas essa viúva, eu já não aguento mais ela está aqui, ela está no meu pé o tempo todo, vindo aqui, persistindo, eu vou julgar a causa dela e eu vou me livrar dela. E Jesus chama a atenção, observe no que disse esse injusto, esse iníquo juiz, né? Julgou a causa da mulher não por ser bom, julgou a causa da mulher porque não suportou a persistência dela. E Jesus fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado, digo-vos que depressa vos fará justiça. Então, Jesus quis dizer o seguinte, se aquele homem que não amava aquela viúva, não temia Deus, era um homem ruim, um juiz mau, ele não suportou a persistência daquela viúva, será que Deus vai resistir se nós persistirmos diante de uma injustiça, diante de uma afronta, diante de uma ameaça, de um momento terrível da nossa vida? Aquela viúva, o que foi que ela pensou? Ela disse, olha, eu não estou nem aí se esse juiz é iníquo, se ele não me respeita, se ele não me ama, se ele não teme a Deus, mas eu só sei de uma coisa, só ele pode julgar minha causa. Se ele não julgar, ninguém vai julgar. Então eu só tenho ele. Eu tenho uma causa para ser julgada. Eu tenho um adversário que está querendo tirar tudo de mim. Há um adversário que quer arrancar tudo que eu tenho. E eu só tenho esse juiz. Não quero saber quem é ele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele me ama ou não, se ele gosta de mim. Agora, ele é o único que pode julgar minha causa. Então, se eu estou diante de uma situação que ninguém pode resolver, que eu não posso resolver, que nenhum recurso desse mundo resolve, se eu estou passando por um momento em que estou completamente preso a um problema, como Paulo e Silas preso ali naquela situação, e só Deus pode solucionar, como aquela viúva pensava, só esse juiz pode resolver. Então só Deus pode resolver, só Deus pode dar a solução. Então a quem que eu vou recorrer? Eu tenho que focar nele. Eu tenho que focar na palavra dele. Eu tenho que buscar na justiça dele. Eu tenho que buscar na misericórdia dele. Eu tenho que buscar na fidelidade dele. Eu tenho que buscar no amor dele por mim, através do nome de Jesus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu tenho que buscar em Deus.
Eu tenho que buscar e pôr a minha fé e dizer, Senhor Deus, só o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Então faça. Eu te clamo agora, eu te invoco agora. Eu não quero, Senhor, tomar decisões erradas. Eu não quero fazer, até porque não adianta eu fazer nada. Porque qualquer coisa que eu for fazer agora, não vai adiantar nada. Qualquer decisão que eu tomo agora não vai adiantar nada. Então eu só tenho o Senhor para agir por mim. Eu só tenho o Senhor para fazer essa obra. Eu só tenho o Senhor para me curar, para me libertar, para me restaurar, para fazer justiça. E aí você clama. E o seu clamor vai ser exatamente como o clamor de Paulo e Silas. Porque quando nós clamamos a Deus numa situação como essa, nós estamos provando a Ele o quanto nós cremos nele. O quanto nós confiamos. O quanto nós cremos no caráter dele, na providência, na palavra dele. Então, que você possa, nesse exato momento, colocar essa fé que está aí dentro do teu coração em prática. Não importa o tamanho da injustiça, da afronta, da traição, não importa o tamanho do inimigo, não importa as circunstâncias que te cercam, as cadeias, as algemas, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, tudo isso pode ser quebrado. Todas essas portas podem ser abertas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou agora aqui entrando em oração, eu estou entrando na tua gloriosa presença em oração, pelo nome e pela graça do Senhor Jesus, e ainda que tenha uma única pessoa, vai estar ouvindo essa palavra, do começo até o fim, e vai estar orando comigo, mas não precisa ser mais do que 2 pessoas para se ligar no céu. Não precisa mais 2 pessoas se reunirem, concordarem aqui na terra, foi o que o Senhor prometeu. Se 2 pessoas concordar no que porventura for pedido ao meu Pai, em meu nome, Ele vai responder. E eu sei, meu Pai, que há pessoas que estão orando agora comigo e outras que vão orar depois, que vão estar também fazendo essa oração. E nós concordamos, como Paulo e Silas concordaram ali naquela prisão por volta da meia-noite, nós estamos aqui concordando e sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor está acima de tudo, sabemos que o Senhor está acima de qualquer situação. E nós colocamos em tuas mãos a nossa vida agora. Essa causa, essa injustiça. Senhor, vem, Deus de justiça. O Senhor não é Deus de mentira. O Senhor não é Deus de engano. O Senhor não é Deus de ilusão, de desilusão. Não, Senhor. O Senhor é Deus da vida, o Deus da verdade, o Deus da justiça. O Senhor é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Então, Senhor, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu poder chegue a esta casa, que o teu poder chegue a essa família, que o teu poder chegue a esta pessoa que clama comigo, como chegou até Paulo e Silas, que esse poder se manifeste nesse ambiente, que esse poder se manifeste no nosso corpo, na nossa carne, que esse poder venha do alto da nossa cabeça, à planta dos nossos pés, e que comece a quebrar todas as algemas. Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de Deus, Santo Espírito, o Senhor sacudiu os alicerces daquela prisão onde Paulo e Silas estavam, quebrou as algemas e as cadeias de todos. Quebra agora as cadeias e as algemas de todos que oram comigo neste momento. Quebra essas algemas e cadeias, meu Pai, da insônia, do pesadelo, da depressão, da angústia, todas as cadeias e algemas, meu Pai, da cegueira espiritual. Essa pessoa que tem sido pressionada, que tem sido levada ao desespero, que tem sido de alguma forma, meu Pai, dominada por uma maldição, por uma praga mandada, por uma força maligna que vem perseguindo, que vem agindo e destruindo o seu casamento, destruindo a sua vida financeira e principalmente, tirando a sua fé, destruindo a sua autoestima. Senhor, vem, quebra agora, destrói agora. Fala comigo, em concordância com essa oração, diga: Senhor, eu recebo essa palavra,
Eu recebo essa oração. Eu tomo posse. Nesse exato momento, me liberta. Vem com tua unção sobre mim, me livra. Em nome de Jesus, coloque as suas duas mãos sobre os seus olhos e sobre a sua testa e diga: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, me dê direção. Abre os meus olhos, me dê discernimento. Tira de mim, da minha cabeça, dos meus olhos, toda a visão de medo, de desespero, todo o pensamento ruim, toda obsessão maligna. Toda obsessão maligna, tira da minha mente, do meu coração, toda tristeza, toda angústia, todo ódio, toda incerteza. Diga em nome de Jesus, vem, arranca de mim. Diga em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda doença, eu repreendo toda enfermidade, eu determino que saia da minha vida, da minha mente, da minha alma, do meu corpo, da minha casa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Receba com toda a sua fé. Receba, tome posse. Porque se você ouviu essa palavra, você acompanhou essa mensagem até agora, é porque Deus queria que você ouvisse exatamente nesse momento. Sabe? Se você recebeu essa oração, orou comigo, é porque Deus queria que você fizesse essa oração exatamente em cima dessa palavra que você ouviu. Eu tenho certeza que não foi obra minha, que não foi obra sua, mas obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava durante todo o tempo acompanhando Paulo e Silas. Eles não estavam sozinhos. Mesmo passando por tudo aquilo que eles passaram, Deus era com eles. Quer dizer, não é porque a gente está passando pelo pior momento da nossa vida que Deus não seja com a gente. Entendeu? Não é porque você esteja passando pela pior injustiça da sua vida, pela pior afronta, que Deus te abandonou, que Deus não é com você. Deus está muito mais perto do que o que você pode imaginar. Então Deus estava acompanhando, o Espírito Santo estava acompanhando o tempo todo Paulo e Silas, mediante tudo aquilo de ruim que eles estavam passando. Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali. Entendeu? E esperando exatamente aquele momento em que Paulo e Silas reagiram daquela forma. Então reage agora na fé. É isso que Deus está esperando de você. Não se deixe levar pelo que seus olhos estão vendo, pelo que seus ouvidos ouvem. Não se deixe levar pelo que estão falando, pelo diagnóstico do médico. Entendeu? Ainda que seja o pior diagnóstico, pelo que o advogado falou, sabe? Você vai ouvir tudo isso, mas eleve os seus pensamentos a Deus e à palavra dele, como Paulo e Silas fizeram, e reaja na fé. Se levante na fé e reconheça que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pode tomar posse aí, porque essa palavra é para você. Essa oração, com certeza, é para você. E todas as pessoas que estão assistindo agora, que acompanharam, que vão assistir, né, no decorrer das próximas horas, todas as pessoas, com certeza é Deus alcançando elas. Com certeza é o Espírito Santo querendo exatamente que elas ouçam isso, que elas recebam isso, que elas clamem dessa maneira. Cada pessoa, aonde quer que elas estejam, não importa a cidade, o estado, onde quer que elas se encontrem, pode ter certeza que é obra do Espírito Santo. Não é obra minha. A minha parte está aqui feita, estou fazendo a minha parte, estou me colocando aqui para fazer aquilo que Deus colocou dentro de mim para fazer, a palavra, a oração. Agora, daqui para frente, é o Espírito Santo. A quem vai alcançar, cabe a Deus agora alcançar, Ele que vai fazer. Porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dEle. Ele é que é digno, Ele é que faz, Ele é que liberta, Ele que cura, Ele que sara, Ele que salva, Ele é que faz tudo. Ele é que faz tudo. Nós só somos um canal, quando nós só somos um instrumento nas mãos dele, quando nós permitimos ser,
e aí Deus age. Então, que Deus os abençoe. A minha parte nessa live termina aqui. Receba a bênção. Sejam consagrados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live, até a próxima palavra, até a próxima oração.